Olá, boa tarde, meus queridos amigos, meus queridos internautas. Hoje, 14 de julho de 2013, segunda-feira, estamos iniciando mais um programa A Arte é um Show, das 12 às 13 horas, especialmente para vocês. Ficamos aí uma semaninha, 2 semaninhas afastadas, problemas de saúde, mas graças a Deus tudo se resolveu, estou melhor e voltando com um programa aqui 100% para vocês. Lembrando que eu quero que vocês interajam com o programa, mandem e-mails, contato tvorkut@hotmail.com, contato tvorkut@hotmail.com, e no finalzinho do programa, após o término do programa, vocês podem continuar falando com a gente no e-mail aarteaumshow_tv@r7.com, aarteaumshow_tv@r7.com. Vamos iniciar o programa agradecendo ao nosso bom Deus, nosso grande arquiteto, por nos dar força, luz, sabedoria e saúde acima de tudo. Agradecer ao meu querido Petrúcio Melo, presidente aqui da nossa casa, da nossa TV. Um beijo, Petrúcio. Ao meu querido Maurinho Gaúcho, nosso técnico. E a vocês, internautas, que estão ligadinhos aí com a gente. Hoje temos aqui um convidado que eu tenho certeza que vai causar polêmica no nosso programa. A gente quer isso, a gente quer que vocês interajam. Então, mandem e-mails, contato tvorkut@hotmail.com. Vou apresentar hoje o convidado agora para vocês, Michael Simons. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Norma. Quero agradecer o convite que vocês proporcionaram a gente, Agradecer também ao Morato, que nos proporcionou esse convite, nos convidou para debater a respeito de um assunto que eu creio que ainda é da atualidade, Norma? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aí, que, aliás, nos programas anteriores também ele já tinha sido discutido já. A gente já estava falando sobre esse assunto, sobre o que vem acontecendo aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar aí o nosso debate. Quero ler aqui os e-mails de quem mandou aí para a gente durante a semana, durante esse tempo que o programa ficou fora do ar aí. Manuel de Santo André, perguntando para o Morato. Manuel, o Morato leu o e-mail, eu passei para ele a sua pergunta e ele já respondeu. Então, vou ler aqui a pergunta do Manuel, que mandou um e-mail para o aarteaumshow_tv@r7, é isso? .com. E vou ler aqui para vocês o e-mail e a resposta do Morato. Manuel de Santo André mandou: senhor Morato, o que o senhor acha? O povão deve ou não continuar com esses movimentos? O Morato leu a pergunta e respondeu: sim, deve, pois os movimentos e as manifestações vêm da voz do povo, ou seja, é aquilo que vocês querem, é aquilo que vocês acham que precisa, então deve sim continuar. Cristiane de São Caetano do Sul, São Paulo, mandou aqui: Morato, sou estudante e sou contra os movimentos populares rotulados com bandeiras partidárias e de sindicatos e centrais trabalhistas. Os movimentos devem ser compostos somente pelo povo. O Morato respondeu: sim, também sou contra, pois essas bandeiras querem que o povo acredite que elas são a favor daqueles que querem que o povo acredite. Tudo é mentira. Então o Morato também é contra essas bandeiras. Ele é a favor, sim, do manifesto, dos movimentos, mas contra essas bandeiras partidárias. Marco Antônio de Capuava mandou: é hora, povão, vamos ao levante, estamos com os maçons de Sorocaba, impeachment na Dilma. E o Morato respondeu: não sei se é a hora do levante, nem tampouco do impeachment, mas só o povo sabe deste momento. Emerson de Sorocaba, mandando aqui pra gente: senhor Morato, será que os maçons de Sorocaba estão certos, pedindo o impeachment da presidente Dilma? O que o senhor acha disso? Morato já tinha lido antes a pergunta anterior do Marco Antônio, e aí ele respondeu: como já respondi ao Marco, não sei se o impeachment no momento resolve. Acho que os nossos governos federal, estadual e municipal devem tomar vergonha e trabalhar para o povo. Então, respondido aí a pergunta de todos vocês que mandaram
e-mails aí para o programa Arte é um Show. E hoje o nosso programa ao vivo. Mandem e-mails e interaja com a gente, com o nosso convidado. Então, TV Orkut, é isso? tvorkut@hotmail.com. tvorkut@hotmail.com. Mande um e-mail para a gente, interaja com a gente. E agora o meu convidado, Michael Simons, jornalista político. Vamos começar falando sobre as coisas do momento. O assunto da atualidade são esses manifestos, esses protestos, né? Hoje já aconteceram alguns manifestos, algumas paralisações. Semana passada a gente teve aí a chamada greve geral, na quinta-feira. Senhor Michael, o senhor sendo jornalista, qual a sua visão sobre esse fato que vem ocorrendo e mexendo aí com o Brasil? A respeito desses protestos, Norma, eu encaro da seguinte maneira. Simplesmente não dá para aceitar, não dá para assim, entender que realmente, inicialmente foi por causa dos valores das passagens, né? Claro que depois de um certo tempo, o povo está compreendendo que não é exatamente isso, né? Houve outros motivos por trás, tanto é que o governo decidiu manter os preços anteriores das passagens e o povo continuou ainda nos seus protestos, né? Então, quer dizer, muitos interesses laterais que tinham, na verdade, intenções de aproveitar o embalo, né, vamos dizer assim, dos protestos, acabaram que colocando os seus desejos de protestar contra o governo, que é uma coisa que eu acredito que vem sendo manipulada há meses ou até anos, né, vamos dizer assim, por uma força que está dentro da mídia, né, das redes sociais, que hoje em dia nós estamos vendo aí, né, que a mídia social criou uma força assim muito muito rápida para um país como hoje o Brasil tem vivido, né, para um país que tem vivido poucos acontecimentos, né, dentro de resultados positivos que o governo deveria ter. Então eu acredito que nesse instante os protestos, claro que todo mundo já percebeu, né, que não é exatamente isso que nós vemos na televisão. Existe uma força, existe um governo paralelo orquestrando isso, tá? E isso vem de fora. E você acha que esses manifestos, Michael, eles estão conseguindo sensibilizar o governo? Ou a população ainda é manipulada? Sim, de certa forma, a população ainda é manipulada. Por quê? Veja bem, as manifestações, até nós acompanhamos no programa do Datena, né, que eles exageraram um pouco na questão de reivindicação de direitos, né? O que mostrou as imagens foi que o pessoal colocou para fora toda a sua vontade de revolta. E eu acredito que não é esse o caminho. Mas, aproveitando a ocasião, o brasileiro deve sim colocar o quê? A sua reivindicação, porque nós não podemos aceitar um governo que hoje, lógico que se sabe que muitas irregularidades foram encontradas. Mas eu acredito que, nesse momento, não é interessante colocar manifestações violentas de revolta. Ou seja, eles fazem as manifestações sem saberem os motivos reais, né? Os motivos reais que vêm impulsionando estas manifestações. Então, eu acredito que deva ser feita, sim, as manifestações, e o governo deve ser sensibilizado, sim, mas com coerência, né? Com um certo equilíbrio, não de maneira como a célula morta, né, vamos dizer assim, porque quem conhece a cultura islâmica sabe o que é célula morta, né? Célula morta, ela cumpre uma ordem, mas não sabe de onde vem. E é isso que está acontecendo, né? Através da mídia, que todo mundo sabe, né? Que é o Face, vem se formando grupos, eu posso dizer até ativistas, né? Que recebem incentivo para isso, e vem fazendo essas manifestações sem controle, né? Através da mídia social.
Você falou aí sobre as coisas que vêm acontecendo externamente, né? Antes da gente falar aqui, deixa eu mandar um beijo. Luli, minha querida amiga Vi, mandando aqui um e-mail. Amiga, você está linda, estamos te assistindo. Beijos, Virgínia Luli de Beto Carreiro. Um beijo, Vi. Carlos Dias, nosso grande amigo, minha irmãzinha que está sempre aqui com a gente no nosso programa. Um beijo, Vi. Sucesso para você sempre. Vamos aqui falar, Michael, você comentou anteriormente uma das perguntas sobre envolvimentos externos, né, que vem acontecendo. Você acredita que está tendo mesmo uma manipulação externa sobre essas manifestações que vêm ocorrendo aqui no nosso país? Sim, com toda certeza, porque é fato que nós percebemos que estes dias houve um exagero, né? Uma coisa assim que nós percebemos que houve um exagero no tamanho da notícia, né? No tamanho da revelação, vamos dizer assim, de irregularidades, né? Fraudes, etc. e tal. Mas o melhor caminho, para mim, não é resolver dessa maneira. Você havia perguntado sobre a manipulação, né? Isso. Então, quer dizer, é lógico que, evidentemente, todo mundo se lembra, né, quando o Obama esteve no Brasil e quando nossa presidenta Dilma ofereceu para ele, né, uma participação para os americanos, as empresas americanas, uma participação no nosso pré-sal, né? Isso ficou muito visível, tem até vídeos aí na rede, né, no YouTube, que mostra que a Dilma, a presidenta, não ofereceu de uma livre e espontânea vontade, né? Parecia que ela estava sendo assim obrigada a fazer aquilo para que não se acontecesse estas manifestações que nós vimos esses dias todos que se passaram, né? Então, sendo assim, eu acredito que sim, com toda certeza há uma manipulação externa, né, posso até dizer do governo dos Estados Unidos, né? Porque assim, no momento que o Obama ficou sabendo destas manifestações, ele colocou o parecer dele, né? E foi muito visível que ele também afirmou que o Brasil e os Estados Unidos têm que ser parceiros igual, de mesmo nível, né? Por que eles não falaram isso antes de ocorrerem estas manifestações? Deixaram para falar só agora, não é, Norma? Todo mundo percebe que há um interesse por trás disso aí, né? Por que eles não ajudaram o Brasil, já que eles querem cuidar tanto do nosso problema interno? Porque, ao meu ver, eu acho assim, roupa suja, né? Tem um ditado, lava-se em casa. Então, eu acho que o Brasil tem capacidade, sim. Nós temos aqui no Brasil, Norma, cabeças pensantes, né? Pessoas que têm coerência, que sabem discernir o que realmente está acontecendo. Mas se alguns governantes têm, assim, vamos dizer, assim, o rabo preso, né? Uma expressão até chula, né? Se deve alguma coisa no cartório, que eles corrijam antes que apareça. Porque a hora que aparecer, o povo vai vir para cima. Vai vir para cima. Então, essa questão de manipulação, né, ao meu ver, eu acho que o brasileiro deve pensar por si só. Não deve depender de incentivos de manifestantes, ou seja, ativistas, que o nosso povo, até mesmo o Morato, né, jornalista aqui que participa com a gente, afirmou que houve uma morte no ABC, de um jovem, né? Então, quer dizer, perdas inúteis. Para que isso? Então, quer dizer, exatamente, eles estão lutando por coisas, por propósitos que eles nem sabem, né? E, na verdade, não vai se resolver muito. Nós estamos aguardando o plebiscito, né? Participaremos do plebiscito se tivermos a oportunidade, mas com toda certeza o Brasil está percebendo que está havendo uma mudança, né? E hoje eu acredito que se o brasileiro pensar melhor, ele vai agir por si só, não vai ter que depender de informações, de incentivos e ativistas pagos para vir fazer com que o nosso povo se revolte por coisas que eles nem sabem o que está acontecendo, né? Fato. Está chegando aqui e-mails, Michael. Daqui a pouquinho eu vou continuar aqui com as outras perguntas. Pedro de Piracicaba, um beijo, pessoal de Piracicaba. Norma, está linda, parabéns pelo programa. Que convidado especial, Michael, um grande jornalista. Mandando abraços para você, Michael. Salomão da Moca, quero ver o Morato em novas entrevistas. Esse grande jornalista merece aparecer. Salomão, o Michael vai voltar sim aqui, o Morato vai voltar sim aqui no nosso programa, com certeza. Samuel, olá Norma, está devendo para nós a dança do ventre.
Estamos esperando. Beijo, Samuel. Morato é 1000, é nota 1000. Queremos ele no poder, com certeza meu voto é dele. Alain de Carapicuíba. Aqui Camargo Diadema, estou com saudade do jornalista Morato, falando que devemos ouvir, esperamos que a semana que vem ele volte ao programa, Norma. Aqui o Almeida Cerquilho de São Paulo, ele está fazendo uma pergunta, Maicon, vamos ver se você consegue ajudar a gente aqui. É verdade que vão parar as rodovias na próxima semana? Aí ele colocou, só assim para o governo acordar. Nós sabemos que houve esse pedido de manifestação, né? E o que o povo quer fazer, Norma, eles querem chamar a atenção do governo com essas paradas. Ou seja, o transporte é uma coisa hoje que o Brasil vive. Ali, por exemplo, no Porto de Santos existe um grande engarrafamento de caminhões, né? Eles levam mercadoria e trazem produtos agrícolas, né, para o interior do Brasil e de vários municípios do estado de São Paulo, principalmente, né? Então, no transporte, você tem toda a movimentação, né, das riquezas, né? Exportação, etc. e tal. Então, se houver isso aí, eu acredito que não está mais com a mesma força do início, tá? Eu acredito assim, se houver isso aí, a vontade deles é chamar mesmo a atenção, né, para que se tome uma providência dentro, né, do que o povo está esperando. Por exemplo, hoje o povo quer aproveitar uma sequência de, vamos dizer assim, protestos, requerendo coisas não muito centradas, né? E o objetivo paralelo desse poder, vamos dizer assim, manipulador que agiu nas redes sociais é desequilibrar o governo, é deixar o governo desequilibrado. Ao meu ver, eu não acredito que seja assim, do jeito que está indo agora. Muitas providências foram tomadas já pelo governo, né? Muita coisa que o povo ainda não está sabendo, né? Que foram tomadas as medidas para se controlar isso aí. Porque até eu mesmo fui prejudicado no trânsito. Eu fiquei 4h30 na Marginal, né? Não sabia do protesto ali na Marginal, eu tive que ficar no trânsito 4h30 parado. Quer dizer, atrapalhou a mim, né? Eu estou trabalhando. Com certeza. Né? Apesar de não estar contente também com toda essa revelação, vamos dizer assim, de irregularidades no governo, né? Mas eu acredito que, do jeito que está, vamos aguardar para ver. Mas, de toda e qualquer forma, o povo participando desse protesto com coerência, com equilíbrio, e eu acredito que vai ser assim, uma manifestação muito bem aproveitada. Mandaram um e-mail aqui, o Salvador de Sorocaba. Ele mandou para a gente, espero que continue esses manifestos para votarem na lei do abaixo de 16 anos, para que eles não fiquem impunes. O que você acha desse fato também? Isso. Respondendo o e-mail do Salvador, eu acredito assim, Salvador, você fala a respeito da punidade com 16 anos, né? Ele é a favor dessa lei, né? Isso. Então, eu acredito assim, de uma forma, é lógico que hoje existem crimes praticados por garotos de 16 anos que, se você olhar o tamanho dele, é maior que eu, né? E quer dizer, eles já pensam em fazer o mal, já pensam em fazer muita coisa errada, né? E fica impune, e com isso eles vão se aproveitando dessa impunidade, dessas brechas na lei, e vão fazendo cada vez mais crimes até hediondos, né? Mas a pessoa tem que ver também que este jovem que foi criado no Brasil, ele não obteve uma educação adequada, né? Nem todos. Você pode ver que a maioria desses crimes praticados por menores são, na maioria das vezes, 70%, 80%, são garotos que não tiveram a família, não tiveram um equilíbrio familiar e não tiveram apoio, não tiveram estudo, né? Então a nossa educação não é a melhor, por exemplo, para se equiparar com os Estados Unidos, que lá a punidade, eu acredito que seja até com 12 anos, é bem menor do que isso aí, que o Salvador está nos comentando aqui no e-mail. Então eu acredito que se houver uma reformulação da educação da criança antes de chegar aos 16 anos, eu acredito que essa lei terá mais força, né?
Porque se a pessoa investiu, se o governo investiu, a família investiu na criação daquele jovem, eu acredito que ele vai estar mais avisado. Então ele vai estar mais preparado, então antes de cometer qualquer crime, qualquer atitude errada, ele vai pensar 2 vezes, porque ele foi avisado. Aí então haverá assim, uma punição justa. Ao meu ver, é isso aí. Então, respondido aí para o Salvador, Wagner Rosalém de Votorantim mandou aqui para a gente. Norma, parabéns pelo programa Nota 1000. Pergunte ao seu entrevistado, porque ele fala que existe terceiros em nosso governo federal. Afinal, não é a Dilma que nos governa? É, exatamente. Como que é o nome do rapaz? Wagner. Wagner, exatamente. Você tem razão. Por quê? A Dilma, a nossa presidenta Dilma, ela, lógico, faz o papel de presidente de uma nação, que, aliás, é muito importante. E esse governo, essa ideologia de governo começou com nosso ex-presidente Lula, né? E todos sabem que o Brasil teve um enorme crescimento no primeiro e no segundo governo do Lula, né? Lógico que ele não é assim um mentor de todo esse sucesso que o Brasil teve. Existiram outros governos que montaram uma estrutura e ele pegou uma estrutura já andando, vamos dizer assim. E ele teve sorte que no governo dele manifestou-se comercialmente o pré-sal, né, da Petrobras. Então isso cria interesses de N países, N nações no Brasil, né, porque hoje em dia vários países estão em crise financeira, né, principalmente a Europa, a Grécia passa por um momento muito crítico, né, hoje, né, e os Estados Unidos também. O mercado imobiliário e o mercado financeiro, o mercado bancário está em muita decadência. Então, quer dizer, existe sim uma força lateral, né? A presidenta Dilma tem vários acordos feitos com países da Europa e dos Estados Unidos. É lógico que por trás desses acordos existem interesses, né? Existem muita coisa em torno do petróleo brasileiro, né? Então, sendo assim, muitos outros países que antes eram uma potência, agora eu acredito que vai necessitar do Brasil. Só que todo esse governo que hoje nós vemos passando por todos esses protestos, é evidente, está bem visível que a força lateral, vamos dizer assim, não é só um país, tá? Eu tenho informações que são 2 ou mais países que têm muito interesse em entrar no Brasil e eles não podem entrar porque antes eles tiveram a oportunidade de ajudar o Brasil, mas eles oprimiram o Brasil, né? A gente continuou sendo colônia, mesmo depois de ter pago a dívida externa. Então, quer dizer, hoje sim, existe um grande interesse, uma grande especulação, né, no mercado interno brasileiro, principalmente em torno de muitas empresas que estão no pré-sal, estão junto à Petrobras, e agora, lógico que evidentemente os países que estão vendo que eles não vão entrar com a potência e a presença que eles acreditaram que iriam entrar no Brasil, eles apelam, né? Apelam pela força lateral, né? Pela força, o poder de comando, né? Que esses países ainda têm sobre o Brasil, que o Brasil está em ascensão e o Brasil nunca teve momentos como esse que nós estamos passando agora, né? Nós estamos passando a ser um país mais rico, né? Um país mais independente. Então há sim uma força lateral de alguns países, né? E com interesse de manipular o nosso governo para que eles também participem, né? Desse, vamos dizer assim, dessa promissão do Brasil, né? Desse mercado promissor que hoje o Brasil está vivendo. Olha só, falando, né, de Petrobras, de pré-sal, Raimundo, de Osasco, mandou aqui pra gente. Você acredita no pré-sal? Sim, Norma, eu acredito no pré-sal, sim. Porque, veja bem, hoje muitas pessoas, eu não sei exatamente qual foi a fonte que lançou na internet que a Petrobras estaria passando por uma dificuldade por esses dias. Eu acredito que não, porque o que acontece? Hoje, uma das forças, né, promissoras do Brasil é a Petrobras, né? Existem mais de 110 empresas de mais de 100 países, né, participando de negócios com a Petrobras, né?
Então, o pré-sal foi uma descoberta que mesmo o pessoal, essas fontes que eu não sei de onde vem, que diz que a Petrobras, né, a segunda maior empresa do mundo no ramo, está em dificuldade, mesmo que a Petrobras realmente estivesse em dificuldade hoje, o pré-sal, 10% do valor, né, dos barris de petróleo que estão na bacia do pré-sal, se fosse vendido apenas 10% extraído, já seria suficiente para pagar essa tal dívida que a fonte desconhecida citou aí na internet, né, que está levando a Petrobras para um nível inferior, economicamente falando. Entendeu? Então, acredito sim no pré-sal. Você acha, então, que essas manifestações que vêm ocorrendo, esses protestos, ele tem ajudado nessa interferência da imagem da Petrobras? Tem porque todo protesto, quando ele é feito contra o governo ele tá muito junto com a Petrobras, né? Ele está muito paralelo com a Petrobras. Então, afetou da seguinte forma: como a Petrobras seria uma empresa administrada anteriormente por membros indicados do governo, é lógico que abriu-se um leque, né? Abriu-se um leque, quer dizer, se foi achada irregularidade no governo, pessoas indicadas que estão lá também, provavelmente, né, poderiam estar em meio a essas irregularidades. Então, quer dizer, afetou um pouco a imagem? Sim, afetou. Afetou porque há uma certa indicação, né, para entrar lá dentro. Todo mundo sabe que qualquer empresa do porte da Petrobras tem sim, lógico, existe uma regra, né, existe um preço. Lógico que é mérito de cada um, né, saber a capacidade que tem a sua empresa para estar trabalhando junto à Petrobras, né? A minha empresa é cadastrada lá na Petrobras. Só nós sabemos, né, a dificuldade que foi entrar lá, mas fizemos toda a parte de documentação, tudo direitinho, e conseguimos entrar lá. Depois de 2 anos, a gente tem cadastro e a gente tem vivido hoje o que passa internamente a Petrobras e externamente aqui. Então, de uma certa forma, afetou sim, né? E negativou um pouco, para quem não sabe, da verdade, negativou o nome. Mas eu sei do que está acontecendo lá dentro, vai ser só uma passagem de tempo, e depois disso eu creio que as coisas vão se tornar mais normais. Aqui uma mensagem aqui do Arruda na Argentina, o pessoal da Argentina acompanhando o nosso programa. O jornalista Maicon dá palestras, o contato dele, beijos, então depois passa o seu e-mail, o seu telefone. Vamos passar o e-mail sim, depois os contatos para quem quiser mandar e-mail, enviar qualquer pergunta, estamos à disposição. É isso aí, quem quiser também interagir aqui com a gente, fazer mais perguntas aqui para o Maicon, mandem e-mails para o contato tvorkut@hotmail.com. Contato tvorkut@hotmail.com. Manda aqui para a gente o seu e-mail, a sua dúvida, a sua pergunta. Vamos lá, Maicon. Vamos falar aí, né, continuar falando sobre esses manifestos, esses protestos. O que você tem a dizer, você como um grande jornalista, uma pessoa que está no meio, está envolvido aí, sabe das coisas que vem acontecendo, o que você tem a dizer com relação à infiltração das bandeiras partidárias nessas manifestações populares que vem acontecendo aí nesses protestos? Eu vejo da seguinte maneira, Norma: as bandeiras partidárias, elas agem hoje como se fossem os ativistas de hoje, né? São pessoas que sabem fazer e ativar aquilo que é de interesse, né? Aquilo que é de interesse dentro dessas manifestações. Ou seja, a bandeira partidária hoje, ela mostra que se preocupa muito, né, com o povo, né? E é uma coisa popularmente conhecida e é mantenedora da esperança do povo, né? Hoje o pessoal pensa muito da seguinte maneira: eu vou na bandeira A partidária porque eles me apoiam, eles têm toda uma proteção para me favorecer, né, dentre esses protestos. E essas bandeiras partidárias que ditam as regras no sentido das manifestações, dos protestos, ou seja, eles se preocupam mais em mostrar que é a favor do povo, onde na verdade também eles são manipulados. E indiretamente eles manipulam quem acredita neles. Era isso que eu ia te perguntar. Você acredita que com essa infiltração dessas bandeiras, a população, o povão,
eles estão sendo mais uma vez usados por esse partido contra o governo? Realmente, eles estão, porque logo mais tem eleição, né, Norma? Você sabe que a próxima eleição de presidente existe, lógico, todo o interesse para que eles entrem, né, com uma entrada triunfal na campanha política deles, né, do pessoal que está no poder paralelo, ou seja, quer ser presidente ou partido que se interessa em lançar um candidato. O que acontece? A estratégia dele é abaixar um pouco, diminuir um pouco a imagem do governo atual. Isso é normal. Isso é uma concorrência comum, né? Agora, em questão da bandeira partidária, você me perguntou se eles estão sendo manipulados para ir contra o governo, né? Isso. Na verdade, é isso que eles mostram hoje, né? Porque a bandeira partidária que tem mais força hoje, e normalmente eles não percebem a força que eles têm. Ops. Programa ao vivo é assim mesmo. Acontece. Continue mandando e-mails para o contato tvorkut@hotmail.com. Contato tvorkut@hotmail.com. Então, a respeito da... Isso aqui tá legal, hein? A respeito da pergunta, Norma. Então, o povo é colocado contra o governo, incentivado pela bandeira partidária? Sim, é colocado. Só que o povo segue o ativismo das bandeiras partidárias da seguinte maneira: eles fazem muito mais impulsionados e empolgados com a onda de manifestação, ou seja, a esperança de uma mudança de governo, e na verdade eles não sabem profundamente qual o propósito verdadeiro, né, das vontades, das intenções das bandeiras partidárias. Então tudo isso eu acredito que é orquestrado, é organizado para interesses, até mesmo futuros, da nova eleição que está por vir aí, né? Então, é claro, é óbvio que existe sim um objetivo dentro dessas bandeiras partidárias. E ela não é mais, por exemplo, como se via antigamente, semelhantemente aos sindicatos. Os sindicatos recebiam uma verba da empresa, principalmente os metalúrgicos, todo mundo conheceu a história do Lula, recebia um valor e falava assim, ó, é o seguinte, você vai ter que incentivar o pessoal a pedir aumento de até 5%. Aí eles conseguiam 3%, 2%. Aí o sindicalista chegava, pessoal, o povão não conseguimos 5%, mas conseguimos 3%, 2%, já está ótimo. Aí o pessoal fazia aquela festa, né, principalmente no ABC Paulista, né? Sendo assim, o dono da empresa da metalúrgica, depois de um mês ou dois, batia na porta do governo. Ó, governo, nós aumentamos lá 3%. Os nossos carros têm que aumentar 10% agora. Tá tudo uma jogada, entendeu? Tudo é uma circunferência de interesses. Então, basicamente, semelhantemente ao sindicato, como eu te dei exemplo agora, também hoje as bandeiras partidárias fazem isso. Eles lutam, lógico, com interesse externo, mas não para favorecer o povo e nem contra o governo. Nada disso. Isso aí é só uma aparência de manifestação. Eu estava vendo, eu não sei se o senhor chegou a ver, o movimento que ocorreu ontem no Rio de Janeiro, e hoje, aqui em São Paulo, em frente à prefeitura, das 100 barracas de camping montadas. O que o senhor acha com relação a isso, pedindo moradia? Na verdade, eu creio que isso aí, aqui em São Paulo, né, pelo que nós sabemos, isso aí é uma evidente promessa de campanha, né? É claro que em São Paulo, as manifestações agora, os protestos têm se intensificado de maneira menos violenta agora, né? Agora, no Rio de Janeiro, como você havia me perguntado, eu vi um vídeo, Norma, que eu fiquei assim chocado, porque o povo espancou um policial, ele caiu, né? E ele ficou assim inconsciente, e o povo foi para violência mesmo, né, chutando a cabeça dele, de uma forma que se os outros policiais não tirassem ele dali inconsciente, o povo ia pisotear ele, ia acabar matando ele, né? Eu fiquei muito triste com isso aí, né?
Porque o Rio de Janeiro é uma terra muito bonita, é o cartão postal do nosso Brasil, aliás, até da América do Sul, né? A terra maravilhosa. Eu morei no Rio de Janeiro, tá? Gosto muito do povo de lá, tenho muitos amigos, um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, né? Não tem nada a ver com essa história do Zeca Carioca aí. Não tem nada a ver essa história. O povo do Rio de Janeiro é um povo especial. Eu gosto mais de morar lá no Rio do que aqui em São Paulo, né? Faz muito frio, é a terra da garoa. Então o que me preocupa é que no Rio as manifestações têm sido intensificadas com maior violência. Eles dão ênfase na violência, né? Não sei se o povo lá está muito acostumado com o morro, né? Com a história do Morro do Alemão, com isso aí tudo, e eles acham assim, eles se acham mais autoritários no que se diz a manifestações mais violentas lá no Rio, né? Então eu acredito que o povo brasileiro, né, principalmente o carioca, deveria, lógico, rapidamente observar isso aí, porque eles estão sendo usados, né? E pessoas perdem a vida por propósitos que não vale a pena, não fazem sentido nenhum. Então, no Rio de Janeiro, não só essa que você citou, essa manifestação, mas todas as outras eu percebi que é com muito mais violência em comparação aos outros estados do Brasil, né? Então, a respeito de São Paulo, o câmbio e acampar isso daí, já ficamos sabendo que é uma promessa partidária, que eles estão reivindicando agora, aproveitando o ensejo, né? E no Rio de Janeiro, eu não sei, assim, a questão da maior violência, não sei por que o motivo da maior violência, mas eu acredito que isso vai melhorar, né? A partir do momento que o brasileiro, não só o carioca, mas o paulista, o paulistano, vai descobrindo a verdade, né? Que a partir do momento que ele descobre a verdade, ele começa a lutar e caminhar pelo caminho certo. E você acha que, né, você falou aí do pessoal que já está aproveitando o ensejo para fazer também, você acha que essas manifestações estão virando bagunça? Estão virando motivo para todas as classes querer se reivindicar? Exatamente, Norma. Eu percebi que houve duas classes que eu fiquei assim muito espantado. A classe médica, né, que é lógico que não discordo que o salário deles está muito defasado, né? Mas assim, nós não víamos antigamente manifestações de médicos, por exemplo. Nunca vi na minha vida. Se houve, não foi da minha época. Eu nunca fiquei sabendo. Querendo um de médico. aumento. E a parte que nós ficamos sabendo de Sorocaba, né, que houve um grupo lá de maçônicos que se diziam ser maçônicos. Exatamente. Eles saíram nas ruas para manifestação, entendeu? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui do Peterson de Paraguai, o pessoal do Paraguai acompanhando o nosso programa. Um beijo, pessoal do Paraguai. Mandando aqui, oi Norma, boa tarde. É a primeira vez que estou vendo o seu programa, mas é nota 100 mil. Obrigada. Pergunte ao seu entrevistado o que ele acha da atitude do Lula em dar de graça a nossa Petrobras para a Bolívia. É verdade que ele tem participação lá? Norma, nós sabemos que o Lula, na época, tinha uma certa parceria com Evo Morales, né? Eu acredito que essa invasão da Petrobras na Bolívia, o Brasil ficou tranquilo, o Brasil ficou quieto, o Brasil não se manifestou, né? Porque eles já desconfiavam que ia acontecer isso aí, né? Porque o maior fornecedor de gasoduto, né, que se sabe, pelo menos do Brasil, era a Bolívia, né? Agora eu não sei como está mais depois desse evento aí. Então eu achei uma coisa errada, achei uma coisa extremamente errada, o Lula não ter se manifestado, porque a Petrobras, né, é uma empresa brasileira e ela foi sediada por invasores, né, bolivianos, né, soldados do exército. Acredita-se que foi a mando de Evo Morales para tomar a Petrobras depois de montada no país dele com recurso brasileiro, né? Então eu achei uma coisa errada e achei também errado o povo, né, boliviano ficar calado, né? Não tem problema. O Lula quis dizer que teríamos que ajudar o nosso irmão mais, vamos dizer assim, mais caçula, né, que é a Bolívia, que está do nosso lado. Não discordo disso. Tem que ajudar, mas de maneira coerente, porque quando há uma liberalidade de governo e de, assim, vamos dizer assim, atitudes erradas cometidas por país que está ao nosso lado, mas de uma maneira assim, errada,
eu acho que deveria ser feito o quê? Um detalhamento de como tudo aconteceu, né? Para ver se qual o motivo do Lula ter ficado calado. Porque ele deve ter algum motivo para ficar calado, né? Então, se ele se manifestasse, a Bolívia, também o governo da Bolívia ia se manifestar, aí nós iríamos saber da verdade, quem sabe, um exemplo, né? E quem sabe essa verdade não seria bem-vinda para o Brasil na época do governo Lula, né? Mas eu achei que foi uma coisa assim, ele fez vista grossa, não tomou nenhuma atitude, e eu fiquei assim acreditando que havia alguma coisa assim escondida, porque para um evento dessa magnitude deveria ser tomado uma providência. Isso aí, se não houvesse relação bilateral diplomática, poderia até ocorrer uma guerra, né? É claro que o povo da Bolívia é muito amigo do Brasil, e o Brasil também tem vários bolivianos aqui trabalhando no Brás, né? Trabalhando na área de tecidos, e é lógico que a comunidade boliviana é muito bem-vinda aqui no Brasil. Então eu achei uma atitude errada e omissa, né? O Lula ter abandonado a Petrobras lá na Bolívia, né? Pelo pouco de informações que nós temos, né? Tem que ser coerente também nesse sentido aí. Lógico, tem que saber de todos os lados o que aconteceu. Obrigada por responder aí a pergunta do Peterson, nosso internauta. A gente estava falando há pouco dos movimentos aí, né, das 100 barracas. Eu te fiz a pergunta sobre, né, se você achava que virou bagunça, todas as classes aí querendo protestar. O que você acha do movimento maçônico que ocorreu em Sorocaba, no qual eles pediam, né, em faixas, em cartazes, o impeachment da presidente Dilma? Eu acho assim, Norma, como você havia me perguntado na pergunta anterior, se houve uma modificação, né, se virou bagunça, se ficou desordem. Até certo ponto eu achei que ficou desordem, só que eu acho que a palavra agora ficou acima de desordem, né? Ficou uma bagunça que você não tem. Por exemplo, o grupo maçônico, até o pouco que sabemos de informações de uma sociedade que antigamente era secreta, agora ela não está mais secreta, ela não é mais oculta, ela é pública, né? E a sociedade maçônica, pelo que eu sei, nunca teve que reivindicar nada, porque eles dizem que estão por trás dos bastidores, né? Eles dizem que tira presidente e põe presidente. Então, se eles têm todo esse poder, evidentemente, eles não deveriam ir para a rua, porque eles agem por trás dos bastidores. Eles não teriam necessidade de ir para a rua. Então, o que a gente vê aqui, mais uma vez, é uma manipulação da internet, da mídia social. Porque nunca ouvi falar, eu tenho amigos maçônicos, né? Eu nunca ouvi falar que um grupo maçônico estava fazendo uma manifestação aqui e outra ali, não. Eles agem de maneira sigilosa, de maneira escondida, assim, não porque seja errada as atitudes deles, não por isso, mas é que é um povo reservado, um povo, né, que tem valores ainda, pelo menos que se sabe, ainda é assim, né? Então, eu acredito que esse pessoal que saiu nas manifestações não seja ninguém ligado à maçonaria, não seja ninguém ligado, porque o povo maçônico é um povo assim respeitado e eles não precisam se manifestar publicamente, eles se manifestam da maneira deles, como eles vêm se manifestando silenciosamente há muitos anos ou séculos, posso até dizer, entendeu? Você falou aí da manipulação da internet, né? O que você acha da força da internet nesses movimentos? Eu acho assim, Norma, a internet hoje tornou-se uma mídia presente em celulares, em televisores, né? Hoje tem televisores que você acessa Wi-Fi no seu celular, no seu computador, no seu laptop, no seu tablet, no seu palm, etc. Tem muitos dispositivos hoje que você acessa a notícia em tempo real. Aconteceu um negócio ali, antes do Michael Jackson morrer, já estavam dando a notícia que ele havia morrido. Então eu achei isso incrível. Falei, será que tem alguém que não gosta do Michael Jackson? Poxa, eu admiro ele até hoje, né? Aliás, meu xará, né? Michael também, né? Então, quer dizer, eu achei isso uma velocidade de informação fantástica. Olha só, quem antes informava do que a Globo? Não existia emissora nenhuma, órgão nenhum, jornal nenhum, informava antes da Globo informar. A Globo informava e vinha todas as outras emissoras atrás e informavam. Hoje houve o inverso, né? No ano da morte de Michael Jackson, a mídia veio trazer essa notícia antes da Globo, né?
Só que a Globo não confirmou, então ninguém oficializou nada. Mas depois que a Globo oficializou, quer dizer, a mídia chegou primeiro com foto, com pessoas colocando no mural, colocando que Michael Jackson já estava morto, que saiu para o hospital, e dando uma riqueza de detalhes. Então a força que existe hoje, a mídia, o entretenimento, que é o acesso à internet, ela tem uma força muito grande, mas isso também pode ser uma espada de dois gumes, Norma, porque, assim, o povo pode ser prejudicado com isso, pode ser prejudicado, porque antes de qualquer coisa, o povo tem que ter uma certa sabedoria, né? Não pode agir com a primeira notícia que aparece na mídia, né? E tanto é que resultou em todos esses protestos aí. O governo foi pego, foi desequilibrado sem aviso. Foi pego de surpresa. Então, quer dizer, há uma força muito grande sim, mas só que essa força ela tem que ser melhor canalizada, melhor controlada. E o povo brasileiro não tem que ser manipulado por redes sociais. Eu acho que o povo brasileiro tem muito mais conteúdo do que o conteúdo que os controla. Então, eu acredito sim que há uma força, porém não deve se entregar a essa força, que a força maior é o conteúdo, né? E hoje o brasileiro tem essa inexperiência, porque a internet, não existe nem lei, né, cibernética no Brasil ainda direito. Então na internet faz o que você Exatamente, quer. É o mundo de todos, né? É o mundo de todos, entendeu? Então quer dizer, isso tudo, as nações mais ricas, as nações que têm mais tecnologia hoje na Europa, na América, controlam o povo de menor cultura, de menor experiência. O Brasil nunca viveu o momento que ele está vivendo agora, né? O Brasil está começando a viver, então é uma primeira experiência que o Brasil está tendo, tanto governamental, do povo, né? Tanto na prosperidade comercial, financeira, e em outros sentidos também. Então essa força existe, eu acho que ela tem que ser melhor controlada e tem que se pensar antes, não agir com a notícia que chega. A gente está falando da internet, exatamente, né? Você acha, então, que o povo brasileiro, o povo de uma forma geral, ainda não está apto a assimilar essas notícias que saem na internet, diferenciar o que é positivo, o que é negativo? O que você acha em relação a isso? Exatamente. A primeiro momento, o que eles colocam na mídia, nas redes sociais, o que acontece? Eles acreditam muito rapidamente e já começam a tomar atitudes. Eles acreditam muito rapidamente e na questão dos protestos eles saíram, né, descontroladamente, sem saber o que realmente eles estavam protestando, né? Quer dizer, a desculpa foi da passagem 3h20, né? Na verdade, hoje eu acho que já perdeu um pouco o foco, né? Eu acho que as pessoas Perdeu, não sabem muito bem o que elas estão querendo. Exatamente, o povo está disperso, está perdido e, na verdade, houve uma tentativa muito forte de manipulação e direcionamento do nosso governo para um desequilíbrio e assim eles poderem avançar e penetrar com as ideias e intenções dele, né? Então, na pergunta que você estava me falando a respeito de assimilar, o povo brasileiro tem a capacidade de assimilar, mas ainda não assimilou completamente. Né? Porque há coisas que acontecem na internet que não tem muito interesse. Não é muito importante, né, para o povo brasileiro assimilar como uma coisa, uma verdade, vamos ficar com medo, o que está acontecendo. Então, quer dizer, se alguém colocar na rede social que está acabando o mundo, soltar uma bomba atômica, sei lá, aqui na América Central, todo mundo vai acreditar, vai se apavorar, né? Então, não é bem assim. Então, há um certo ponto de equilíbrio, há uma certa ainda... existe um certo controle ainda, que não foi totalmente desequilibrado, né? Parte disso, lógico, eu uso para mim mesmo. Atrapalhou a minha vida esses dias, essas manifestações, atrapalhou muito. Eu perdi muita coisa, mas o tempo que foi perdido, ele jamais volta, né? Então o povo, ele tem capacidade de assimilar, mas não está assimilando porque não está sabendo usar a informação que se tem na mídia. A gente está falando da mídia e da internet, né? Eu ouvi um boato, eu acho, tenho quase certeza esse boato, que a nossa presidente, a Dilma, queria intervir pela nossa internet no Brasil, que ela queria acabar com a internet. O que o senhor, quanto jornalista envolvido, engajado aí nesse meio, acha com relação a isso? Eu vejo da seguinte forma,
A Dilma realmente ela comentou, a nossa presidenta, ela comentou a respeito de acabar com a internet, né? Porque eu acho que ela se viu injustiçada, né? Não houve aviso, ela sabe de onde vem, só que ela não se manifesta, né? Para não criar mais revolta ainda no povo. Ela sabe de onde vem e na verdade ela foi pega sem aviso. Então ela acreditou que de primeira forma, ou de primeira atitude, deveria ser extinta a internet no Brasil. Só que eu acredito que ela exagerou um pouco, porque a internet, existem muitas coisas boas, mas existem também coisas negativas, muito negativas. Porque o próprio Facebook, né, que nós conhecemos, criou uma força muito grande no Brasil, na América do Sul, no mundo inteiro, né? Porque eu não sei se você se lembra, Norma, quando o outro presidente dos Estados Unidos, que antecedeu ao Obama, ele pediu, através do Ministério Público dos Estados Unidos, ele pediu todo o banco de dados do Orkut, né? É do Google, né? Que é a maior fonte de banco de dados que se tem conhecimento no mundo de internet. O Google, né, o Orkut, se negou a dar isso, né? E depois disso nós vemos que o Orkut acabou o Orkut, porque não houve investimento, não houve incentivo. Então a principal rede social que iria ser usada, por interesses internacionais em cima de países como o nosso Brasil, que está em ascensão, eles não concordaram, eles não aceitaram. O Google falou assim, não vamos entregar o nosso banco de dados, acabou, não interessa que você é presidente dos Estados Unidos, né? E eles acabaram de tirar todo o investimento e incentivo que tinha em cima do Orkut e do Google. Então acabou-se, né? Você viu o que está acontecendo agora? E quem entrou? O Facebook. Trocou-se o governo, né? Trocou-se o presidente dos Estados Unidos e entrou o Facebook. Agora olha a potência que é o Facebook, né? O Facebook hoje detém... Hoje você vai aqui, uma coisa que eu acho um absurdo, sabe, Norma? Você vai aqui no Poupa Tempo de Santo Amaro, aqui na Zona Sul, renovar sua carta de habilitação e o seu RG, você tem que fazer o agendamento pelo Facebook. Pelo Facebook? Exatamente. Você vai fazer o agendamento, ninguém mais trabalha no Poupa Tempo. Ninguém mais trabalha. É feito pelo Facebook. Qual que é a malícia aí, Norma? A malícia é exatamente essa. O meu número, o meu nome, minha categoria de carta aqui no Facebook, para que depois eles saibam, né, de informações sigilosas nossas. Eu acho isso errado. E o povo brasileiro está fazendo isso e está dando de bandeira. Não pode acontecer isso aí, de jeito nenhum. Então, tem que ter uma privacidade? Tem que ter a privacidade, sim. Então, a força da mídia que se negou, vamos dizer assim, a cooperar com os Estados Unidos em compartilhar, né, os dados, acabou, praticamente acabou, em termos de rede social. E quem entrou, qual é a nova rede social que vai fazer esse papel? O Facebook. Está fazendo, né? Espero que o Brasil, espero que o povo brasileiro não dê essa força para o Facebook, porque as informações que nós temos é um interesse nosso mantê-las sigilosas, né? Para que não haja futuramente revoltas como essas que houveram aí. Então, eu acredito que, dentro do que você havia me perguntado, por trás de tudo isso, há todo esse interesse. Então, o povo tem que abrir o olho, saber o que está compartilhando de dados pessoais seus, fotos. É muito importante que a pessoa saiba que a foto está sendo armazenada no HD, vamos dizer, de um supercomputador lá fora, que isso pode ser usado mais tarde, né, vilipendiando ou invadindo a sua privacidade pessoal dos seus dados. Então, eu acho isso aí errado. Eu acho que é uma coisa que não deveria existir. Em partes eu concordo também. Eu acho que é muito aberto, né? É uma coisa que é invasiva, chega a ser invasiva, assim. Exatamente. E outra coisa, não, que eu esqueci de completar, a Dilma, ela tem o meu apoio do meu grupo, dos meus fóruns na internet, dos meus blogs, se for temporariamente, vamos dizer assim, bloquear só o Facebook. Porque eu sei que tem pessoas que amam o Facebook, ficaram viciadas. Então, eu vejo hoje muito adolescente viciado, brigando com o pai e com a mãe, chegando atrasado em escola, fazendo N coisas. Até eu fui um pouco vítima disso, né? Porque por causa do comércio, dos negócios, o pessoal está tudo no Facebook. Eu fui obrigado a fazer um Face, depois fiz outro, né? Que eu tive meus dados perdidos do primeiro, depois eles me desligaram também, não sei, porque há uma certa
poder ditatorial dentro do Facebook, né, que eles te proíbem, te retalham de uma série de coisas, eles não cobram nada, mas só o fato de eles terem o nosso banco de dados já é um grande valor. Então, o povo está fazendo isso sem perceber. Então, eu concordo, eu estou de acordo com a Dilma, não internet, presidenta. Assim que pode bloquear um mês, 2 meses, eu não dependo de Facebook, tá? Eu dependo primeiramente de Deus, né, de nossos amigos aqui que estão dando a oportunidade de expormos a verdade e abrir o olho de quem não tem, né, informação. Com certeza. Vamos aproveitar né, falando em abrir o olho de quem está desprovido dessas informações, que não sabe o que acontece exatamente. Senhor, com todos os seus conhecimentos, diante da sua profissão de jornalista, entre outras atividades que exerce, o que o senhor acha que o poder legislativo e executivo deve fazer para que o povo volte a ter credibilidade nos nossos políticos, no nosso governo? Eu acho da seguinte forma, o poder legislativo, Norma, são aqueles membros do governo que criam as leis, né? Eles fazem as leis, eles modificam, aplicam emendas, né? São responsáveis pela criação de PECs, né? De PLL e assim vai. Então, eu acredito que deve haver uma reformulação em algumas leis, estas leis serem cumpridas com idoneidade, né, serem executadas pelo Executivo com uma idoneidade e com uma coerência. Porque hoje o Legislativo e o Executivo perdeu um pouco de prestígio, credibilidade diante do povo, né? Por causa de muita coisa que foi descoberta, muita coisa que ficou sabida. Então, eu acredito que deva ser feita uma reformulação de algumas leis, tá? Não todas. Esse negócio, por exemplo, aí que eu vi alguns militantes, alguns ativistas aí, ativistas gays, né, vamos dizer assim, e reivindicaram, eles transformaram, eles tentaram distorcer a lei a favor deles, transformando assim, o segmento deles, né, o grupo deles em uma raça como negro, como amarelo e assim por diante. Então, lógico, eu defendo que a opinião de que deve haver respeito por eles, mas não eles constituírem ordens ou ditar as regras para nós, os héteros, né? As pessoas que são normais, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso aí, dentro da pergunta que você me falou do legislativo e do executivo, tem que ser feita leis que são de muito mais suma importância do que grupos opostos, né? Ativistas de um lado e de outro, que na verdade são muito mais interesses pessoais, né? Do que interesse para a nação, por exemplo, para o menor abandonado, adolescente, a viúva, etc. Então tem muita coisa que tem que ser reformulada no legislativo e ser cumprido, executado com coerência no executivo. Assim, alguns que perderam o prestígio e a credibilidade, né? Nem todos, tá? Poderiam se equiparar ao equilíbrio que antes tinham. Entendeu? Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. O nosso programa está chegando ao fim. Peço para que os internautas continuem mandando e-mails, contato tvorkut@hotmail.com. Vamos lá, Michael. 2014 é ano de Copa, né? Vamos falar rapidinho sobre essa Copa no Brasil. Como é que você vê isso? Como é que você acha que isso vai acontecer diante de tudo isso que vem ocorrendo? Exatamente, Norma. Uma notícia que eu fiquei muito triste esses dias aí foi o jogo no Mineirão. Eu estava assistindo e eu vi um jovem que foi derrubado de um viaduto, né? Eu nem sei se esse jovem está com a saúde assim delicada, né? Eu não sei, depois eu vou procurar saber. Mas eu fiquei muito triste porque eu vi ele deitado ali, desmaiado. Eu vi que ele não tinha culpa nenhuma. Ele não tinha nada a ver com interesse de um lado e interesse do outro. Então, por quê? E o Brasil ganhou o jogo. Agora imagina se o Brasil tivesse perdido, não? Qual nível que ia chegar essa manifestação? Se houve manifestação com resultado positivo para o Brasil, imagina se o Brasil perder. O que ia acontecer? Mas graças a Deus houve uma mudança, né? Até o Pelé, uma figura muito conhecida do povo brasileiro, né? Conhecido como o rei do futebol, né? Assim, ele mandou um recado para o povo não prestar atenção nessas manifestações. Lógico, requerer os seus direitos, uma coisa, mas não perder o foco. Por quê? A Copa foi positiva para o Brasil. Muito positiva, porque
são mais de 75 países que vão vir para o Brasil trazendo os recursos, né? Então o mercado de hotéis e restaurantes, etc. Tem amigo meu que está vindo para o Brasil esse ano, vai alugar uma casa um ano, vai embora, né, para o país dele de origem, só por causa da Copa. Só por causa da Copa. Só por causa da Copa. Então ele vai alugar casa, vai morar um ano aqui, né? Não sei se ele decidiu Rio de Janeiro ou São Paulo, mas ele vai ficar aqui por causa da Copa. Então isso é positivo. Eles querem derrubar, é lógico que o ano da eleição está vindo aí, e eles pretendem, né, realizar a Copa com outro governo, ou com um objetivo diferente, né? Então, quer dizer, a respeito da Copa, é uma coisa positiva para o Brasil? É positiva, é positiva. Só que o povo brasileiro deve entender que o Brasil vai sediar uma Copa, então vai vir N países de fora para cá para o Brasil. Vão conhecer o Brasil como ele é por dentro, não de ouvir falar lá fora, né? Eles vão conhecer o Rio, São Paulo. Então, é importante que o quê? O povo brasileiro não entenda que a Copa é só uma desculpa, né, para fraudes, para corrupção, exagero de... Por exemplo, teve um estádio aí que cobraram R$1 bilhão para a reforma dele, né? Acho que nem para construção foi cobrado isso, mas tudo bem. O povo não deve, nesse momento, perder o foco e deve seguir em frente. Deve seguir em frente e entender que tudo isso aí está sendo para o próprio prejuízo do país brasileiro. Mediante tudo isso, a Copa, essas manifestações, esses protestos, o que o senhor acha, como é que o senhor acha, na verdade, que vai ser o destino do Brasil após tudo isso? Eu acho da seguinte forma, o destino do Brasil hoje, lógico que muitas pessoas sabem quais são as tendências governamentais hoje diante desses protestos. Uma coisa eu sei dizer para você, Norma, os governantes, os políticos, né, aqueles que têm cargos importantes junto à presidência, junto ao Senado, junto à Assembleia Legislativa, eles vão tomar uma posição agora diferente, né, da posição que eles haviam tomado anteriormente, da qual eles vinham tomando, né. A posição que eles tomam agora é de que o brasileiro está informado, né, não importa se a informação veio de um país de fora ou aqui dentro, né, e todas as pessoas que participaram desses protestos, elas podem ver que se elas não tomarem uma atitude, além dos protestos, uma atitude inteligente, né, de se preocupar com o plebiscito que está chegando aí, de participar do governo que paralelamente é executado sem que nós sabemos de coisas profundas, sem que o povo fique sabendo de coisas importantes. Então, sendo assim, hoje o futuro do Brasil, lógico, está nas mãos de Deus, né? Então, quer dizer, eu penso da seguinte forma, aqueles que sabem quais são as tendências, né, como eu vislumbro o futuro dessas tendências, é de uma maneira mais positiva do que antes. Porque o brasileiro agora está se conhecendo, né, qual a capacidade que se tem em nacionalismo, né, o Brasil está sendo mais nacionalista hoje, e qual a capacidade que os governos têm, porque eles estavam muito acomodados, de braço cruzado, tinha lei lá que ninguém estava aprovando, em menos de uma semana já aprovaram muitas leis. Então houve uma manifestação, sim, houve assim um despertamento maior, houve. E há quem diga, Norma, que o povo brasileiro hoje tem cerca de 90% de cristãos ativos, né? Isso engloba católicos, evangélicos, né? Então, hoje, o povo ele está tendo uma visão diferente. E há quem diga que essa capacidade que o Brasil está recebendo agora é resultado de também, principalmente, lógico, de uma fé mais modificada agora. Eles estão tomando uma atitude diferenciada em relação a Deus, em relação a uma série de coisas. Então está havendo o quê? Uma revolução hoje cultural no Brasil. Uma revolução política. Só que a revolução ela acontece quando o povo toma uma atitude. O povo brasileiro, de uma certa forma, está de parabéns. Eu só queria acrescentar que o fato do Brasil ter passado por isso não vai ocasionar um prejuízo futuro, a não ser que o Brasil e o povo brasileiro desista do foco dele. Ele tem que continuar confiando em Deus, e eu acredito muito no trabalho, Norma. É isso aí, sem perder o foco, né?
Bom, Michael, nosso programa chegou ao fim. Eu queria que você me respondesse assim em 3 palavras assim. Se o poder estivesse nas suas mãos, o que você faria para melhorar todo esse sistema? Se eu tivesse, Norma, assim como controlar ou de uma certa forma parcialmente participar do governo hoje, eu pensaria da seguinte maneira: muita coisa tem que ser resolvida, tem que ser modificada, mas uma coisa, ela tem que ser assim tem que ser dada uma maior importância, né? E hoje a consciência brasileira, né, a responsabilidade do brasileiro é maior. E o Brasil passa por uma situação que ele está passando de adolescente para adulto. É um país que está começando a crescer. Então, se eu tivesse hoje nas mãos como adicionar o poder positivamente ao governo do Brasil, eu faria da seguinte maneira: eu colocaria a classe trabalhadora num valor, num patamar mais alto, né? E aqueles que dão incentivos para essas classes trabalhadoras que são menos favorecidas, eles pudessem também ter uma participação maior e uma facilidade maior relativamente aos impostos. Então, eu participaria da seguinte forma: valorizando a classe trabalhadora, né, que participa de muita coisa braçal, vamos dizer assim, para o crescimento do nosso país, né? E apoiaria os incentivos privados, né? Que são as grandes empresas, as empresas de tecnologia, grandes instituições, até mesmo de outros países que estão no Brasil, para criar um mercado mais rico, mais interativo, né? E muito mais assim, social do que... Isso aí, valeu, obrigada, Michel. Obrigado a você. Deixa aí vou deixar o seu contatos. e-mail rapidinho, o seu telefone. Meu e-mail é rioprojac, né? Rio de Janeiro, rioprojac, com JAC mudo no final, C mudo no final, @hotmail, né? rioprojac@hotmail.com. Telefone? Tá? O telefone é 9911 São Paulo, né? 99724 3822. 11 99724 3822. Esse é o vivo. Posso dar o TIM também? Pode. E o outro TIM é 11 98130 4797. 11 98130 4797. Eu recebo, né? A TIM recebe ligações de todo o Brasil. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Michael. As portas do programa estarão sempre abertas quando você quiser voltar, trazendo mais novidades aí, mais notícias ao pessoal que acompanha, aos nossos internautas que acompanham aí o nosso programa. Quero agradecer também os internautas. Obrigada. Um beijo a todos os meus internautas, Paraguai, Argentina, que hoje também interagiu com o nosso programa. Santana, Bahia, Diadema, a todos vocês que mandaram e-mails. Muito obrigada ao meu querido Maurinho Gaúcho, nosso técnico, um grande beijo ao meu querido Petrúcio Melo, Virgínia Lully. Amigo, um beijo para você, sucesso. Carlos Dias, César Lino, nosso querido Nick Roger, um beijão, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana e até segunda-feira que vem com muito mais novidades. Ai, meu Deus, eu vou aonde? Ah! Ela é uma garota radical, ela gosta de me provocar. Passo o dia todo na internet, colada no Facebook, doidinha pra namorar. Ei, novinha, vem, amiga do Face. Ela é uma garota radical, ela gosta de me provocar. Passo o dia todo na internet, colada no Facebook, doidinha pra namorar. Ela é uma garota sensual, quando passa chama a atenção. Todos que vê ela paga pau, seu corpinho tão lindo conquistou meu coração. Que mina louca, é tão gostosa, mas que tesão, maravilhosa. Isso me dá uma sensação. Não sei o que eu faço pra pegar essa filha. Que mina louca, é tão gostosa, mas que tesão, maravilhosa. Isso me dá uma sensação.
Eu não sei o que eu faço pra pegar esse avião. Pense no filé. Só no peixe, só no peixe. Ela é uma garota radical, ela gosta de me provocar. Passa o dia todo na internet, colada no Facebook, doidinha pra namorar. Ela é uma garota sensual, quando passa chama a atenção. Todos que vê ela pagam pau, seu corpinho tão lindo conquistou meu coração. Que menina louca, é tão gostosa, é que tesão, maravilhosa. Isso me dá uma sensação. Não sei o que eu faço pra pegar essa menina. Que menina louca, é tão gostosa, é que tesão, maravilhosa. Isso me dá uma sensação. Não sei o que eu faço pra pegar essa menina. Que menina louca. Uma ótima semana e até segunda-feira que vem, das 12 às 13 horas, com mais um programa especialmente para vocês. Fui. Não creio. Putz.